Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa IFA. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar aí mais um conteúdo e mais uma aula do nosso componente, tá bom? E junto comigo, aqui a professora Cristiane. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Marques, né? Então, vou acompanhar vocês aqui, né, nessa aula de IFA, né, de Ciências da Natureza. Então, agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Nossa aula 2 traz o seguinte objeto de conhecimento: origem da vida e evolução das espécies. E no detalhamento, contribuições dos saberes tradicionais versus natureza da ciência. Então, fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, nessa aula a gente vai conversar um pouco mais ali sobre os saberes tradicionais, a ciência, e a gente já começa essa aula com uma indagação aí, com uma pergunta. Quem inventou a ciência? Será que existe uma pessoa aí responsável, né, por ter inventado a ciência? A gente traz aqui duas imagens. Aqui ao meu lado a gente tem um líder indígena, né, um pajé ou um xamã, aquela pessoa que é mais sábia, né, da aldeia, às vezes, que detém ali os conhecimentos, né, justamente pela sua experiência, e passa ali esses conhecimentos para as outras gerações, para as outras pessoas ali daquele local. E do outro lado, ali ao lado da professora Cristiane, a gente tem quem? Albert Einstein. A gente tem aí o Albert Einstein, né, que é um conhecido ali, um grande cientista, né, responsável ali por diversas teorias, né, diversos estudos relacionados com a ciência. Então, será que existe realmente uma pessoa responsável por inventar a ciência? Será que a partir de um determinado momento a gente teve esse início ali da ciência trazido por alguma pessoa estudiosa, ou por uma pessoa que absorveu esses conhecimentos ali ao longo dos anos, né, e pôde passar para as suas gerações, né? Então, a gente não tem exatamente uma data, mas a gente sabe que a ciência ela também está relacionada com os saberes tradicionais, né? E também esse conhecimento que ele é adquirido, ele é utilizado no dia a dia, tem a sua função e ele é passado, né, para as outras gerações. Muitas das vezes, esse conhecimento às vezes não tem uma explicação, mas às vezes as pessoas sabem que ele funciona justamente pela sua aplicação, né? E aí é passado para as próximas gerações e esse uso ele continua se perpetuando, né? E aí depois a gente tem a visão de cientistas que podem comprovar a partir de estudos, né, e de experimentos aquele conhecimento tradicional. Então a gente tem ali uma relação, né, do conhecimento com os saberes tradicionais. Lembrando que eles não são opostos, né? Nenhum está dizendo ali que um está certo e outro está errado. O que pode acontecer, muitas das vezes, um poder confirmar o outro, tá? E aí a gente pode, então, observar um pouco mais sobre esses saberes tradicionais e conhecimento científico. Vamos dar uma lida aí no nosso conceito. Saberes tradicionais e conhecimento científico não são opostos, mas sim formas complementares de entender a natureza, valorizando as contribuições dos povos indígenas, né? Então, como a gente comentou agora há pouco, a gente trouxe aquela imagem de um grande líder ali indígena, né? Como a gente pôde observar, esse conhecimento, né, adquirido ali ao longo dos anos, pela vivência, né, pelo contato ali com a natureza, a gente sabe que esses povos têm bastante conhecimento justamente por causa dessa vivência, né? E os cientistas, né, eles puderam observar, fazer testes, experimentos e comprovar que sim, tinha muita ciência, né, relacionada com aquele conhecimento. Então, não são opostos, estão ali apenas confirmando algumas situações, tá? Ainda sobre os saberes tradicionais, a gente observa que o conhecimento acumulado, que ele é o conhecimento acumulado por gerações, transmitido oralmente e intimamente ligado à prática e a sobrevivência de um povo. Então, como eu disse anteriormente, né, aquele conhecimento que ele vai sendo passado ali para as gerações mais jovens, né, daquela região, e ele está relacionado com a prática. Então, é um conhecimento que não é só dito ali da boca para fora. Ele está relacionado justamente com a prática, né, essas atividades sendo colocadas em prática no cotidiano, e estão relacionadas também com a sobrevivência daquele povo. E a gente vai falar ainda um pouco mais sobre os saberes tradicionais, né, professora?
Exatamente, né? Então, como o professor Vigílio falou aqui, esses saberes tradicionais, eles vêm muito aí, principalmente dos nossos antepassados, e a gente vai respeitando aí esses saberes, né? E esses saberes, eles tradicionais, na verdade, eles envolvem aí práticas ligadas ao uso sustentável, por exemplo, dos recursos naturais, a cura por meio ali de plantas medicinais, né? Então, como os nossos antepassados começam a observar, verificam que algumas plantas são muito utilizadas ali para alguns tratamentos de doenças na sua própria comunidade, né? Também está relacionado aos saberes da pesca, da agricultura, ou seja, da proteção ali da biodiversidade e também das interpretações simbólicas do mundo e da vida, né? Então, por exemplo, na Amazônia, os saberes tradicionais, eles expressam ali uma profunda relação com a natureza, né? Que essa relação ela está muito também refletida em mitos, em rituais, os modos de vida e o respeito, principalmente aos ciclos naturais, né? Então, na verdade, eles não se baseiam apenas em experimentos formais, como na ciência moderna, que é baseada ali na experimentação verificando ali através de métodos científicos. Então, esses saberes tradicionais, eles são observados aí. Na verdade, eles se baseiam aí na observação, na vivência, na transmissão oral do conhecimento. Às vezes não tem nada escrito, ocorre ali na transmissão oral daquele conhecimento. Então, por isso que são chamados saberes tradicionais. Então, integrar os saberes tradicionais ao ensino de ciências nos permite ali uma abordagem educativa mais inclusiva, mais crítica, mais contextualizada. Por isso que a gente trouxe aqui para o nosso estudo de hoje, né, para a nossa aula de hoje. Por quê? Porque isso favorece o reconhecimento das culturas locais, como, por exemplo, como fontes legítimas do conhecimento, amplia ali o diálogo entre a ciência, entre a cultura. Então, ou seja, os saberes tradicionais, eles não apenas enriquecem o ensino, como também eles contribuem principalmente para a valorização da identidade, da diversidade e da preservação do meio ambiente. Por isso, a importância da gente estudar aqui no nosso conteúdo os saberes tradicionais relacionando com os conhecimentos científicos, né, professor? Exatamente, né? E quando a gente está falando ali da biodiversidade, a gente pode observar, né, a nossa floresta sendo utilizada pelos povos indígenas desde muitos anos e é um uso, né, que a gente costuma chamar de um manejo sustentável, né, um uso sustentável, porque respeita-se o tempo da natureza, né, tanto dos animais que são utilizados ali para pesca, para caça, por exemplo, aquele período onde ele precisa crescer, se reproduzir, tudo isso são respeitados, porque é um conhecimento adquirido por esses povos, né, e assim mesmo o tempo de utilizar o recurso vegetal, por exemplo, né. Então, a gente tem ali esse uso de uma forma sustentável, né, da biodiversidade, como a gente pôde observar, tudo isso relacionado com os saberes tradicionais, como a gente está observando. Exatamente, respeita-se até ali aquele momento da pesca, né? Exatamente. Sabe-se quando se pode pescar determinado peixe ou não. Isso tudo através da observação, né? São os saberes tradicionais. Chegou a época da pesca do pirarucu, chegou a época da pesca do tambaqui. Então, tudo isso através das observações são os saberes tradicionais. Muito bem. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre o conhecimento científico. Vamos observar ali como que ele pode ser produzido. O conhecimento científico, então, é um saber baseado na razão, na observação empírica e no uso de métodos rigorosos para verificar hipóteses e explicar a realidade. Como ele é produzido? A partir da observação, né, como a gente já comentou também, é importante observar o que está sendo ali estudado, né, todas as suas características. A partir daí, a formulação de hipóteses, né? A partir dessa observação, né, ele vai propor ali algumas teorias, né? Por que é dessa forma? Por que acontece dessa maneira? Por que tem esse período, né? Então, tudo isso é formulada as hipóteses. A partir dessas hipóteses, né, vai ser realizada a experimentação e coletas de dados. Então, a partir do que ele observou ali, do que ele fez as suas teorias, vai ser feita a experimentação ali no laboratório, por exemplo, a partir dessa coleta dos dados. Depois é feita a análise e a interpretação e, por fim, a generalização e a validação. Então, tudo vai iniciar ali com a observação até que, no final, seja validado, né, esse conhecimento ali para que ele seja, então, baseado
numa evidência, né, ou baseado na razão, como a gente está observando aí o conhecimento científico. Exatamente. Então, esse conhecimento científico, né? Então, tudo isso aqui que o professor Virgílio falou é o que nós chamamos de método científico. E o método científico, ele existe que é para que qualquer pessoa consiga seguir ali aqueles passos e comprovar em determinado local, em laboratório, onde quer que ele esteja, comprovar aquilo ali que realmente está ocorrendo. O método científico, ele geralmente surge ali de uma pergunta, por isso que a gente começou a aula com um questionamento. Não foi, professor? Se, por exemplo, você tem uma plantinha, que a sua plantinha está lá no cantinho da sala, e você observa que a plantinha está começando a ficar amarelada, ficar murcha, aí você faz aquele seu questionamento. Por que será que a minha plantinha está morrendo? Então, começou ali o seu método científico. O que você vai fazer? Você vai retirar, você está observando, fez a pergunta, você observa ali que a plantinha não está ali querendo sobreviver, né? Está ficando murcha. E o que você faz? Você vai deixar ali? Não, você vai fazer a sua parte da experimentação. Você vai tirar a plantinha daquele canto e vai colocar na janela para receber luz, né? Para fazer aquele processo de fotossíntese. Então, você já está fazendo ali a experimentação. Aí, o que você observou? Que a plantinha agora já está mais viva, já está ali crescendo novamente. Então, aí você faz a coleta de dados, né, na sua observação, né? Claro, ninguém em casa vai fazer ali escrito, como a gente faz no laboratório, a coleta de dados, mas você já observou que a plantinha está crescendo. Então, isso aí é um método científico, né, professor? E envolve pesquisa também, né? Exatamente. Às vezes você coloca lá o tipo lá da planta que você tem, a planta tal, e ela está amarelada porque ela está na sombra. E aí você vai descobrir, a partir dessa pesquisa, que ela não era uma planta de sombra, ela é uma planta de sol, né? Então, por isso que ela estava feinha lá no interior da casa, porque ela não estava recebendo a luz solar. E muitas delas precisam receber a iluminação direta, né? Exatamente. Então, isso é fazer ciência. Por isso que existe um método científico, que parte ali sempre de um questionamento, observação, experimentação, análise de dados, e você conclui que realmente aquela plantinha não era uma plantinha de sombra, que ela precisava de sol. Então, isso é o método científico, é saber fazer ciência. Não é isso? É isso mesmo. E falando em plantas, né, falando em conhecimento científico, saberes tradicionais, a gente vai observar agora alguns exemplos reais e muito conhecidos nossos, trazendo aí cada um relacionado com saberes tradicionais e conhecimento científico. O primeiro que a gente vai observar é um grande conhecido nosso, que é o açaí. Olha só, vamos observar primeiro essa relação aí dos saberes tradicionais. O conhecimento sobre a palmeira do açaí, que é essa que a gente está vendo ali no fundo, a sua época de colheita e o preparo da polpa nutritiva, é um saber tradicional indígena que foi apropriado e se tornou uma indústria bilionária, né? Por quê? A gente tem ali o saber tradicional indígena, que retirava ali aquelas sementes, né, do açaí, da palmeira, pilavam, né, ou pisavam, e formava ali o que a gente chama popularmente de vinho de açaí, né, que é aquele extrato, ali, aquele sumo dessas sementes, e eles são consumidos, né, muitas das vezes são consumidos ali como uma fonte de energia, né, consumido ali como a nossa alimentação. Mas, como a gente observou, né, com o passar dos anos, ele se popularizou, e aí chegou em diversos locais, né, em diversos outros estados, outros países, por exemplo, sendo consumido. Observa lá na nossa imagem que a gente tem ali uma forma de se consumir o açaí que é bem diferente do que a gente está acostumado. Aí você observa nessa tigela, parece um sorvete, né, que é um pouco diferente do que a gente costuma tomar, que ele é um pouco mais líquido, né, mais ralo. E a gente toma geralmente com farinha, às vezes com açúcar, né, uma pitadinha de sal, e depende um pouquinho. Mas basicamente é assim. Só que quando ele tomou ali outros locais, né, as pessoas foram se apropriando dessa receita original, adicionando novos ingredientes, né, para aprimorar ali o sabor, porque não era muito comum para aquelas outras pessoas que estranhavam um pouquinho ali o sabor. Então colocavam ali leite, açúcar, leite condensado, granola, banana, virava uma salada de fruta, né? Um sorvete com uma salada de fruta, muito diferente do que a gente consome, né? Só que ainda assim se popularizou e virou aí essa indústria bilionária. Então, em diversos locais a gente vai encontrar ali o açaí congelado, batido, né? O chamado açaí frozen, bem popular nos shoppings, supermercados, por exemplo, e em qualquer outro lugar aí do Brasil você vai encontrar. Mas é diferente daquele que a gente conhece, né? Quem é da região norte conhece muito bem devido
ao conhecimento indígena, tá? Agora a gente vai ver o açaí relacionado aí com o nosso conhecimento científico. Olha só. Pesquisas científicas comprovaram que a polpa do fruto é rica em antioxidantes, fibras e vitaminas, confirmando as propriedades benéficas que os indígenas já conheciam na prática, né? Então a gente às vezes ouve, toma açaí que é forte, né? Faz bem e tal. A gente às vezes não sabe por quê. Mas como a gente viu ali, ele tem bastante vitaminas, né? Isso. Tem ali os antioxidantes, né, professora? Que fazem bem ali para o nosso corpo, eles podem eliminar toxinas, por exemplo. Não é exatamente. As substâncias que são antioxidantes, elas agem no nosso organismo ali como uma forma também de defesa ali para os radicais livres. Os radicais livres são moléculas que acabam atacando células do DNA, também células de proteína ali, provocando ali o envelhecimento precoce, né? E também doenças. Então, por isso que é importante também a gente ali absorver substâncias antioxidantes que está aí no açaí. Exatamente. Né? E a gente continua falando aí das plantas, né? A gente já falou um pouquinho aí do açaí, mas a gente também conhece algumas plantas que são utilizadas ali na medicina, né? Que são aquelas plantas medicinais, às vezes utilizadas para um chá, que a gente conhece popularmente, mas também a gente tem um conhecimento científico atrelado, onde nós temos medicamentos que são feitos de algumas plantas, por exemplo. A gente vai observar agora um vídeo, né, com a professora Darlinda, explicando um pouquinho mais aí sobre as plantas medicinais. Olá, hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Plantas medicinais são aquelas que produzem substâncias químicas capazes de agir no nosso organismo, proporcionando saúde, alívio de sintomas e curas de diversas doenças. Essas substâncias são denominadas de princípios ativos ou substâncias bioativas. Existem muitos princípios ativos conhecidos e classificados, mas a biodiversidade das plantas ainda tem muito a ser estudada. Acredita-se que novos princípios ativos serão descobertos. Vou falar sobre um princípio ativo, os taninos, que são substâncias encontradas na maioria das plantas medicinais. Tem propriedade terapêutica e cicatrizante. Não deve sofrer fervura prolongada e pode ser usada externa ou internamente. Exemplos de plantas que produzem tanino: a goiabeira, a parte usada, folha nova, o broto ou o olho. Constituinte, que são os princípios ativos. Além dos taninos, nós temos o óleo essencial. Propriedade terapêutica, é antisséptica, antimicrobiana e antioxidante. Indicação terapêutica, diarreia, inflamação da boca e garganta e dor de barriga. Temos a espinheira santa, que é um fitoterápico oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nome popular, erva santa, espinho de Deus, parte usada, as folhas. É uma planta nativa do Brasil. Ela é utilizada na medicina popular, no tratamento de gastrite, úlcera e indigestão. Todos podemos ter acesso aos medicamentos fitoterápicos ou plantas medicinais. O governo federal aprovou em 2008 o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem como objetivo garantir à população o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Para se ter acesso, o usuário tem que procurar um profissional em uma das unidades básicas de saúde para receber atendimento gratuito. E eu estou usando esse celular aqui porque eu quero deixar uma dica, que é o uso do aplicativo Plantinet, que ele serve
para identificar as plantas. E é muito simples, você vai tirar uma foto e aí, ele vai te dar todas as informações referentes àquela planta que você fotografou. Fica a dica e utilize. Muito bem, que legal, né? A professora Sim. Darlinda falando aí sobre as plantas medicinais. E é por isso que a gente está aqui nesse ambiente, né? Quem nunca viu um mercado que tenha bastante plantas, bastante ervas, né? Aí na sua cidade, porque justamente são essas plantas medicinais que vêm dos saberes tradicionais, não é isso, É professor? verdade. E ainda tem até a dica da professora Darlinda aí com um aplicativo, né, que pode ser utilizado para observar, né, e conhecer um pouco mais sobre algumas plantas e às vezes até saber como cuidar, né, daquele tipo de planta, né? Exatamente. E aí, pegando aí o gancho ainda do vídeo da professora Darlinda, nós trouxemos aqui algumas plantas medicinais também aqui do nosso mercado, né? Sim. Nosso mercado aqui de plantas, como por exemplo o alecrim. O alecrim, ele é usado aí para cicatrização, também na dor articular, queda de cabelo e como tempero, né? Então, algumas pessoas usam ali o alecrim, sabem que ele é muito utilizado aí para cicatrização, para dor, e muita gente também utiliza ali como tempero, né? Daquele saborzinho, não é isso, professor? É verdade. E muito utilizado ali também, não só na culinária, mas também como esses fins medicinais aí, como a gente pôde observar, né? E aí, provavelmente, você já encontrou em alguma feira ou em algum mercado o alecrim. Tem um cheirinho bem agradável, né? Bem característico ali, e pode ser utilizado, como a gente observou, como para cicatrização, né? Como a gente está observando. Exatamente. Além do alecrim, a gente vai encontrar ali uma outra planta, né, que a gente consome muitas das vezes o seu fruto, mas outra parte dela também pode ser utilizada como fim medicinal, que é a goiaba. Olha só, a goiaba, né, a gente pode utilizar a sua folha e ela é conhecida por suas propriedades medicinais também, né? Exatamente. A goiaba, né, ela tem propriedades antioxidantes, adstringentes ali, cicatrizantes. Então, por exemplo, o chá ali da folha da goiaba, ele é feito para problemas gastrointestinais, né? Então, se você está ali com problema de diarreia, geralmente vai lá, toma o chá, o próprio suco da goiaba, né? Sim. Quem nunca ouviu falar, toma o suco da goiaba, que faz ali parar, faz passar ali aquele problema, a questão da diarreia. E a folha também é muito utilizada ali como para problemas na pele, como cicatrização ali também. Algumas pessoas mais idosas, né, geralmente, aquelas pessoas mais antigas ali, elas utilizavam o chá da guia da goiaba, que é aquela folhinha que está nascendo na pontinha do ramo ali, para fazer o chá justamente para esses problemas intestinais ali, para diarreia, por exemplo, né? Então, um pouco mais ali também dos saberes tradicionais relacionados com essa medicina tradicional, aí como a gente pode observar. Exatamente. E uma outra planta medicinal que muita gente tem ali também no seu quintal, ali no seu jardim, é a babosa, né? Que é outra planta. Inclusive, a babosa ela é listada no RENAME. O RENAME é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Então, existe ali no SUS essa relação de plantas medicinais, como bem a professora falou no vídeo, né, a professora Darlinda. Então, a babosa é uma dessas plantas, por causa das suas características também antioxidantes, anti-inflamatórias, né? Ela é muito utilizada. Quem nunca fez ali, pegou ali a babosa e fez uma hidratação no cabelo, né? Uhum. Então, é muito utilizado para hidratação no cabelo, hidratação na pele também. Para tratar, por exemplo, problemas na pele como queimadura, né? Por causa ali da sua ação anti-inflamatória também. E além da babosa, a gente encontra aí a camomila, né, que é uma das plantas também da RENAME, com aplicações terapêuticas, né? Quem nunca tomou um chazinho ali de camomila quando estava um pouco mais estressado, ansioso, ou com problemas ali para dormir, né? Problemas de insônia, né, professora? Exatamente, nervoso, né? Vai apresentar ali algum seminário, vai fazer alguma apresentação, vou tomar um pouquinho de chá de camomila e resolve realmente. Por isso que também ele está ali nessa relação ali de interesse ao SUS, por causa dessas suas propriedades calmantes também.
né? Muito bem. Também nós vamos ter aí uma outra planta que é muito utilizada, que provavelmente existe no quintal aí de algumas casas, que é o boldo, né? E o boldo ele também é utilizado na medicina popular e também na fitoterapia. Exatamente, porque o boldo, ele é utilizado ali também para problemas gastrointestinais, né? Se você está com azia, com estômago estufado, uma leve dor, então ele é muito utilizado, porque ele é utilizado com forma de chá para tratamento no fígado. Não substitui um tratamento ali com um médico, realmente, dependendo da gravidade. Mas se você tem um leve desconforto, vai lá, faz um chá de boldo que você consegue resolver aquele problema. Só que ele tem que ser tomado com moderação. Né? É verdade. E a gente vai observar aí uma outra planta muito comum, né? Outra erva que a gente utiliza também para fazer chá, que é a erva cidreira, que é chamada, né? Tem ali também no seu nome científico, melissa, né? Então, se você conhece alguém chamado de melissa, esse nome aí vem da erva cidreira, que é conhecida por suas propriedades relaxantes. E ela ajuda também a diminuir a ansiedade e melhorar o sono. Exatamente. Então, se tiver ali com um problema para dormir, toma um chazinho de erva cidreira que vai te ajudar. Um chazinho de erva cidreira combinado com capim santo. Né? Ótimo, né? Para dormir. E aí nós temos também uma outra, né? Temos aí a aroeira. A aroeira ela é indicada para diversas finalidades, como tratamento de piolhos e cicatrização. Olha aí que interessante, né? Não é? A aroeira, ela é quase que completa. Ela é muito utilizada também, por exemplo, para tratamentos, problemas respiratórios, quem está com tosse, quem está com febre, uma gripe, ela também é utilizada para isso. Também para problemas de dores no dente, por exemplo, porque ela, por causa das suas propriedades anti-inflamatórias também, além ainda de piolhos e a cicatrização. Olha aí, né? Não é? Então, olha só que interessante, a gente está vendo aí alguma dessas plantas medicinais, a gente comentou ainda há pouco do açaí, né? A gente trouxe os saberes tradicionais e o conhecimento científico. A gente vai ver agora uma outra que é muito conhecida nossa, que é o andiroba. O andiroba, por séculos, né, os povos indígenas da Amazônia usaram o óleo de andiroba para tratar feridas, inflamações e até mesmo como repelente natural de insetos. Às vezes o homem ali do norte, né, quando ele ia para a floresta para caçar, por exemplo, passava ali o óleo de andiroba justamente porque para afastar ali os insetos que tinham ali naquele local, né? E o conhecimento científico relacionado aí com a andiroba, pesquisadores modernos, baseados no uso tradicional, estudaram a andiroba e isolaram compostos químicos que confirmam suas propriedades anti-inflamatórias e repelentes, né? Como a gente viu que os povos ali indígenas, os povos mais antigos, já utilizavam com essas finalidades. Então, foi comprovado cientificamente. E o andiroba também ele foi muito estudado, muito pesquisado e utilizado na indústria de cosméticos, né? A gente tem ali empresas que fazem cremes, né, para o corpo, hidratantes à base do óleo de andiroba, devido ali a essa sua capacidade também, como a gente pôde observar, né? Então, existem diversos produtos de outras empresas ali que utilizam esse conhecimento tradicional, esse saber tradicional, aplicando ali para a formulação de outros produtos. E esse conhecimento, né, na verdade, o conhecimento dos povos indígenas relacionados ali a esses elementos, como a andiroba, o açaí, entre outros, sempre foi muito visado ali pelo mundo inteiro, né? Tanto que a gente tem ali empresas que têm parcerias ali com comunidades, por exemplo, para absorver esse conhecimento científico, divulgar e gerar novos produtos, né? Isso aí tudo bem, até aí tudo bem. Só que muitas dessas pessoas, empresas de fora, até mesmo de outros lugares do mundo, vêm, né, retiram esse conhecimento tradicional, esse saber tradicional, se apropria deles, não dá nenhum crédito para quem forneceu ali aquelas informações, aquele conhecimento, e toma para si e utiliza como se fossem os detentores daquele conhecimento. A gente vai, então, observar o conhecimento da biopirataria. Esse conceito é relacionado com o que a gente está comentando. Então, a Amazônia, por sua imensa biodiversidade e riqueza de saberes indígenas, é um dos principais alvos da biopirataria no mundo. E aí você observa nessa imagem, essa pessoa aí de paletó, provavelmente alguém de alto poder aquisitivo, representando as altas indústrias, retirando ali o conhecimento da nossa floresta e levando para fora sem trazer os devidos créditos, né, e registrando essa patente.
2 casos famosos aí que nós temos é o do cupuaçu, onde uma empresa japonesa veio, retirou esse conhecimento e tentou patentear, né? E aí foi uma grande manifestação, né, no Brasil inteiro, e eles não conseguiram levar essa patente aí do cupuaçu. Um outro exemplo é do jaborandi, né, também muito conhecido, também tem essas propriedades, que foi tentado levar essa patente aí para outros locais, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, professora? Exatamente. Muita informação, né? Muita informação, legal. mas tenho certeza que vocês curtiram e a gente se vê aí na próxima aula.